Aquela região ali era um grande centro de circulação de saberes, né? Aquela área que hoje abrangeria boa parte da Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, pegando Cidade Nova, né? E chegaria até a entradinha do Estácio de Sá. E ali circulavam saberes, ali você tinha a comunidade dos baianos, né? De negros chegados da Bahia, né? Muita gente que veio do Vale do Paraíba com a decadência da lavoura cafeeira, com o processo de abolição da escravatura. Então ali tinha um caldo de cultura muito forte. E aí você tem uma série de reformas. Você tem o Pereira Passos, você tem o Carlos Sampaio derrubando o Morro do Castelo, né? A Prefeitura do Barata Ribeiro já tinha uma visão também vinculada a esse tipo de coisa. E o que acontece é que o centro, que era um ponto de referência de moradia para uma população de baixa renda, né? Que dessa maneira ficava perto do local de trabalho e etc e tal, ele vai adquirindo essa característica de ser um centro financeiro e não um centro destinado à moradia. E sem dúvida alguma, aquela pequena África produz um certo tipo de saber. Ali você tem saberes que circulam, mas acabam até pelas características da história do Rio de Janeiro se espalhando. Você tem muita gente que chega nos subúrbios, no loteamento da antiga freguesia de Irajá, naquela região de Inhaúma e etc e tal, que era muita gente que saía do centro da cidade, né? E ali era barato, ali era mais barato num certo momento do que você, por exemplo, morar numa espelunca no centro da cidade. É você inventar novas identidades, é você redefinir novas identidades. A ponto de eu não conseguir dizer nem qual é mais a identidade do carioca. Porque são identidades que são inventadas, são reinventadas, são definidas, são redefinidas nesse processo. Criar a cidade como pertencimento. Porque você tem que exercer um tipo de cidadania, então, que não é formal. Expressar a sua visão de mundo, expressar os seus anseios, né? As suas formas de festejar, de celebrar, de lamentar, de dançar, de amar, esse tipo de coisa. E a Festa da Penha foi o epicentro desse processo todo. Por quê? Porque ela era uma festa importante, uma festa religiosa, católica, mas ela acaba sendo tomada, de certa maneira, por essa parcela da cidade, né? Que não tinha como se inserir nos canais formais da cidadania. As pessoas têm que perceber, porque o carioca é um pouco preconceituoso com o subúrbio, né? Então, eles não dão muito valor eles acham a Igreja da Penha é um templo religioso. Não, a Igreja da Penha, ela transcende a religiosidade. Ela passa a ser um monumento da cidade do Rio de Janeiro. Se você levar em conta que o Rio foi fundado em 1565 e 70 anos depois, em 1635, foi construída a primeira igreja de Nossa Senhora da Penha aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, ela é parte integrante da história do Rio. Então a Penha começa a ser o epicentro de muita coisa. À medida que você começa a ter as barracas das tias, né, que na Penha vão vender as comidas de santo, elas vão vender o seu acarajé, elas vão vender o vatapá, elas vão vender o abará, elas vão vender o angu. A primeira, quando eu já botei lá no estacionamento. Piquenique, muita coisa, era muita barraca mesmo. Tinha o palco, vinha as atrações, vinha a portela, a mangueira, vinha opção de escola de samba. Vamos supor, a minha barraca aqui, aí eles falavam assim, ó, a gente vai separar um pedaço que vai ficar uns componentes de escola aqui batendo. Aí em cada barraca ficava um grupo de cada escola. E conheci capoeira, vi capoeira pela primeira vez na Festa da Penha. Isso foi aos meus 6 anos de idade. Eu vi uma roda de capoeira, inclusive os caras já devem ter morrido todos, né? Mas os caras estão vivos aqui na minha mente ainda. Tinha um corte aqui no beiço, jogava capoeira aqui, Deus me livre. E quando terminou dali, eu saí com aquilo em mente. A minha infância aqui ela foi muito maravilhosa, porque eu sou nascido e criado nessa região. Eu respiro Penha. Então ela para mim significou tudo. Tudo que eu faço hoje eu falo de Penha, eu falo da história da Penha. Eu hoje me sinto uma lenda histórica dessa região. E à medida em que na Festa da Penha você tinha a oportunidade de fazer uma espécie de pré-carnaval, inclusive cantando na Penha, um período anterior à era do rádio, as músicas que você experimentaria para saber se elas explodiriam ou não no carnaval.
A festa ela teve uma importância grande não só para mim, mas eu acho que para todos os sambistas. Tanto os da época como os da agora. Porque tudo isso, esse movimento todo que acontece hoje, é graças a esse passado lá atrás. Porque senão hoje não existiria isso. E nós temos que resgatar essa história até para contar para o mais jovem. Então esse caldeirão, essa circularidade de culturas, né, da herança do catolicismo português, com os batuques africanos, com os saberes, com as comidas, com os cheiros, com as pernadas, com as capoeiras, a Penha acaba sendo o grande centro de referência disso. Em alguma medida, a Festa da Penha, então, representou para o Rio de Janeiro esse espaço de interferência na vida pública, né, de troca de experiências, de saberes e etc., que o Círio de Nazaré representou para o Pará. Porque o Círio você tinha o parque de diversões, o Círio você tinha o leilão de prendas, né? E a Festa da Penha, de certa maneira, ocupava esse espaço com muita intensidade no Rio. Então você redefine de uma forma muito peculiar essa cidadania. E a Festa da Penha acaba sendo, talvez, o exemplo mais contundente no Rio de Janeiro, de uma característica que eu acho que é muito nossa e muito herdada dessas Áfricas, né, que nos influenciam tanto, que é a característica de você profanar o tempo todo o sagrado e sacralizar o que é profano. A ponto de, num certo momento, você não saber mais dizer o que é profano, o que é sagrado, né? Onde é que o profano e o sagrado se cruzam, onde é que eles se encontram, onde é que eles não se encontram. Hoje, ele atravessou fronteiras. O samba era discriminado. A festa era uma resistência. Na realidade, a festa era proibida. O povo fazia festa. A festa era feita pelo povo, né? Mas a festa era proibida. Essa favela aí era um quilombo. E o padre ajudava, protegia, escondia escravo na igreja. Inclusive dizem que essa escadaria foi construída pelos escravos. E o padre Ricardo Silva era republicano, declarado, né, e abolicionista. Ele tinha um pedaço de terra, não era bem uma fazenda, mas era um bom pedaço de terra, onde ele acolhia os negros que fugiam, né, ou então que eram libertos e não tinham para onde ir, ele acolhia nas suas terras. E ali se formou o Quilombo da Penha, onde é hoje a Vila Cruzeiro. E a Festa da Penha, claro, também era marcada por instâncias de violência. Você tem relatos o tempo todo de roda de pernada que desembocava numa pancadaria sem tamanho, né? Você tem referência, por exemplo, que arengueiros iam, os brigões para a Festa da Penha, iam arrumar confusão. Você tem referências, por exemplo, que na Penha você tinha encontro, né, de valentões, que era um termo muito usado na época, né, de comunidades diferentes. O valentão de Oswaldo Cruz, o valentão de Mangueira, o valentão de Vaz Lobo, o valentão da Serra da Serra da Misericórdia. Manduca da Praia era um peixeiro, melhor, vendia peixe, né? Vendedor de peixe, tinha banca de peixe e tinha uma boa situação financeira. Mas ele, como todos os capoeiristas da época, era arruaceiro. Então ele brigava na Festa da Penha, criava tumulto e fez a primeira roda na Festa da Penha. E dali para cá, até hoje, a roda de capoeira é mantida, apesar das dificuldades. A festa sempre andou no fio da navalha, né? A festa, o crime, a violência, o afeto, a circulação de saberes, e tudo junto. Não é uma dicotomia, tem a briga e tem o amor, não é isso não, é tudo junto. E essa intensidade apavorava os homens da República. Muitas vezes eu estava cantando meu samba, lá na Penha, com a rapaziada, nos barracões, todo mundo ali do lado de fora. Sujou, pintou a Vernada de Olaria. Humberto de Matos, Lincoln, que eram os delegados da época, era cana dura, parceiro. Para a música, todo mundo encostado, carteirinha na mão, e se não tivesse documento, ia embora. Samba parou.
E a gente resistia. Mas aí naquela época a rapaziada caía para dentro também da polícia. E quando a roda estava, nós temos até um toque, que é o toque de cavalaria. Quando estamos jogando capoeira, se vinha a polícia, o capoeirista ele pega o berimbau, toca a cavalaria e todo mundo se manda e larga o berimbau e vai embora. O negro africano só tinha a inteligência, né, que é inteligente. A força, a agilidade e a disposição do seu próprio corpo. Só isso. Aí ele fez... Aí nasceu a capoeira disso. Havia um medo muito grande de qualquer aglomeração urbana das ditas classes perigosas. Isso já acontecia, por exemplo, no carnaval, quando havia uma tentativa de você restringir e partir para o enfrentamento, por exemplo, com o intrudo e com os derivados do intrudo, como os blocos de arenga, né, que são os blocos de briga. Então, essas classes perigosas, essa era a expressão explicitamente usada pelos homens do poder na Primeira República, elas tinham que ficar sob estrito controle. E o risco do descontrole na Penha era enorme, porque era uma multidão, né? Porque ia todo mundo ali. Né? Se a gente pensar que havia uma maneira de lidar com as camadas populares que passava por uma criminalização de fato, porque você tinha a lei que criminalizava, a lei de vadiagem que transformava aquilo em crime, né? Você vai entender que o objetivo da força pública era manter aquilo sob estrito controle e estrita disciplina. Fazer em ruas e praças públicas, exercício de agilidade, capoeiragem, correrias, com armas ou qualquer outro instrumento que possa provocar lesão corporal. Pena de 2 a 6 meses de prisão celular. Prisão celular, prisão na cela, né? E é interessante como você pode tecer comparações nesse sentido com o discurso de uma certa mídia da época sobre a Penha e sobre o carnaval. Era a mesma preocupação, era o medo da rua. Porque em relação, por exemplo, ao carnaval, você não via problema no carnaval do salão, né? Aquele carnaval do modelo francês, o carnaval de Nice, ou o carnaval das máscaras venezianas e etc e tal. Mas quando você pegava aquele intrudo mais popular, né, a coisa já ficava preocupante. Eu acho que o povo ficou com medo da violência. Aí fica botando na cabeça que podia dar tumulto, que podia acontecer alguma coisa. Isso foi acabando, foi acabando. A grande mídia ela tem uma parcela grande de culpa nisso. Porque ela começou a mostrar só o que era de interesse deles. Por quê? O bairro cresceu desordenadamente. Ele cresceu sem estrutura. Você conhece uma cidade não só pelas histórias que ela conta, e não só pelos monumentos que ela tem, não só pela maneira como ela é, mas também pelos discursos e histórias que ela não conta mais, né? Por aquilo que ela já não é mais e por aqueles monumentos urbanos que ela já não tem. A coisa foi tomando um corpo muito complicado. E não teve esse apoio. E aí eles chamam essa violência, que aí a Penha ficou marginalizada, por ser um bairro violento. Mas a violência não é na Penha, a violência é no mundo todo. Então você pode inscrever a história da cidade também no âmbito do silêncio, né? No âmbito do que já não é mais dito, no âmbito do que já não é mais contado. A cidade é um embate, a memória é uma disputa. E o Rio de Janeiro é assim. E a festa da Penha como emblemática, há uma disputa pela memória da festa, claro, né? Onde alguns querem redefinir a festa, exaltando algumas coisas e apagando outras, e outros, às vezes, querem redefinir esse imaginário sobre a festa fazendo o inverso. Isso praticamente não foi ideia, isso praticamente foi aquilo que estava na alma, no sangue. E todo ano, como existia todo ano, eu também continuei fazendo. Eu, meu falecido irmão mestre Dentinho, continuamos fazendo a roda na festa da Penha. Eu consegui fazer o evento em 2010, antes da pacificação. E não teve uma briga, não teve uma confusão. Então essa grande prova que é querer. Eu acho que aí é vontade política e vontade também dos governantes.
A festa da Penha, isso é bom que fique registrado, nunca deixou de acontecer, em momento algum da história. E se Deus quiser, quer dizer, não espero morrer, né? Mas se eu morrer, vai ser na Penha. Salve a padroeira! Que santa é aquela que fica no alto da pedra? Que santa é aquela que fica no alto da pedra? Tem a capela, é lindo o visual, mas quem tem fé sobe na igreja, por mais alto que seja, de joelho ou de pé, mas quem tem fé, sobe na igreja, por mais alto que seja, de joelho ou de pé. Santa Penha padroeira, no alto da pedreira, Santa Penha padroeira.